para começar, eu já quero tirar o elefante da sala. E vou falar sobre a estilos Epic. A primeira coisa mais fundamental é que essa câmera não é uma câmera premium. Ela não foi vendida como câmera premium. Ela nunca foi e nunca será uma câmera premium. Ela é uma câmera barata que foi fabricada para ser barata e comercializada com um preço, com um valor que não era caro na época. Na época essa câmera era vendida por $69 na época do lançamento. Se você for levar em consideração a Pentax 105 Super, que custava $750, o valor dessa era bem baixo. E ela nunca teve status de câmera cara ou câmera que tivesse um valor comercial muito alto. Tá? Tem uma lente que é 2.8, talvez seja esse o argumento, mas enfim, como essa eu tenho pelo menos uma dúzia de câmeras, talvez até mais câmeras com lente 2.8, enfim, até que tem até mais qualidade do que essa lente aqui. É uma câmera ruim? Não, não é uma câmera ruim. Eu não estou falando isso. Longe de mim querer falar isso ou dizer que a câmera não presta ou qualquer coisa assim. Infelizmente essa câmera ela não está sendo valorizada pelas funções que ela tem como câmera fotográfica, e sim pelo fato dela estar sendo usada em rede social por questão de visibilidade, enfim, de pseudo celebridades usando essa câmera. Tá, o que eu não gosto dessa câmera? O fato do flash, toda vez que você fecha a porta e desliga a câmera, o flash perde a configuração. Você tem que vir aqui, entrar, ficar apertando isso até você achar a função flash e dizer para ele que não quer flash. Esse daqui é o modelo que tem o display, né? Que tem a parte do display, que é o datador. A câmera é a mais simples possível. Esse modelo ainda tem a panorâmica, pelo fato de ser o DLX. Tá? Que é o modelo Deluxe, então ele tinha tanto a panorâmica quanto o datador. Tá? Esse modelo é o mais completo. Outros modelos não tinham essas funções. Fora isso, o fato dela desligar o flash e tudo mais, ela tem um controle remoto, ela pode ser controlada por um controle remoto, mas ela não vem com controle remoto. Tá? Ela tem essa opção, mas ela não tem a opção de você tinha que usar ou comprar separado ou usar o controle remoto de uma outra Olympus para controlar ela. Fora isso, ela tem zero recursos. Zero, nada. Ela não faz nada mais do que isso. Tá? Ela tem uma velocidade de obturador que chega a 2 segundos, o que é bastante, mas não o suficiente para você fazer, por exemplo, uma longa exposição com essa câmera. Tá? 2 segundos não dá para você registrar muito movimento. Ela tem prós e ela tem contras, mas não é uma câmera que, na minha opinião, pelo fato dela ser frágil, é uma câmera extremamente frágil. É uma câmera que, na minha opinião, provavelmente, estou especulando, mas afirmando isso da experiência que eu tenho, provavelmente ela não sobreviveria a uma queda. Não é uma câmera que parece que vai sobreviver, porque todo o conjunto dela de ótico, ele é muito sensível, e as engrenagens que estão envolvidas nesse circuito, eu sei porque eu abri a câmera, elas são todas de plástico. Então, assim, é bem possível que um tombo ponha uma câmera dessa para dormir para o resto da vida. Acho fantástico o design dela, gosto realmente da portabilidade. Eu fotografava no Rio de Janeiro, quando eu morei no Rio, eu fotografava a rua com uma dessas câmeras. E, pra ser sincero, não tem nenhuma foto que eu me orgulho muito de ter feito com ela. Assim, nada excepcional, nada que tenha me impressionado além do normal. Nada que tenha feito dizer que, tipo, essa câmera tá num patamar que as outras câmeras não estejam. Nada disso. É diferente de uma Zeiss, por exemplo, de uma Yashica da série T, por exemplo, que realmente cai o queixo de quem via a foto. Eu nunca consegui nada com uma Olympus dessa. Vale R$1.500 uma câmera dessa? Não, nem pensar. Jamais. Tá? Se você não teve essa câmera, enfim, eu vou falar para quem nunca teve essa câmera, é possível que você se decepcione com ela, porque se você vai pagar um preço alto numa câmera dessa, eu imagino que o que você espere de retorno seja algo mais do que essa câmera possa entregar. Tá? Então, assim, não estou desmerecendo o valor de ninguém que tem câmera anunciada por esse preço, mas enfim, era uma câmera de $69, que continuou sendo uma câmera de $69, que envelheceu sendo uma câmera de $69 e que não tem nada, nenhum predicado nela que possa fazer com que ela custe mais do que isso. E quando eu falo que ela não tem recurso, ela não tem, por exemplo, só para citar alguns, o recurso da velocidade B, que é a velocidade que você mantém o obturador apertado e ela continua aberta. Todas as câmeras da Pentax têm isso, até a mais barata. Ela não faz múltipla exposição, ela não tem o intervalômetro, que é fazer fotos num determinado tempo.
E esses recursos eram comuns em máquinas dessa época. É lógico que as máquinas que tinham esses recursos eram máquinas um pouco mais caras, mas lembrando a vocês que a proposta de valor dessa câmera não era para esse mercado mais sofisticado. Tá? Ela ganhava realmente pelo fato dela ser compacta, né, com uma lente ok, uma lente na média, que não dava nada de excepcional, mas também não é uma lente ruim, e o fato dela ser bonitinha, enfim, ela ganhou o mercado por causa disso. Não acho que o fato de subcelebridades estarem usando a câmera para fazer foto em Instagram ou em rede social justifique o pulo de preço que ela teve. Tá? De novo, é uma câmera que não sobreviveria a um tombo, não é uma câmera que tenha recursos absolutamente nenhum que sejam fotograficamente interessantes, mas caso você queira fazer foto dela para colocar no Instagram, até essa quebrada serve. Tá? Não colocaria esse monte de dinheiro nessa câmera, apesar de, a menos que você queira comprar caro, usar por pouco tempo e depois vender e tentar recuperar o preço. Tá? Isso justificaria caso você queira experimentar a câmera. Agora, se você dá o azar dela quebrar na sua mão e elas vão quebrar, você acha muita câmera dessa com defeito. Tá? Isso é uma outra característica. Ela aparece cara de vez em quando, ela aparece um valor acima do mercado, sim, mas ela aparece muito quebrada. Muitas câmeras dessas você consegue chegar no mercado que não funcionam mais. Então, assim, ela tem um histórico de ser frágil e se você quiser arriscar de pegar uma câmera dessa para tentar usar um pouco e depois vender, fica à vontade, mas sabe que existe o risco. A minha primeira câmera que eu comprei dessa uns anos atrás, eu paguei R$8 na câmera. Tá, sem mentira nenhuma, paguei por R$8. E na época que não tinha esse hype nem nada, eu vendi ela por aproximadamente 250, 270, porque ninguém queria essa câmera na realidade. Isso foi antes dela começar a aparecer nas subcelebridades. Funcionou bem durante o tempo que eu tive, não tive problema com ela, mas essa daqui veio funcionando e parou de funcionar. Tá? Eu não compraria uma câmera que não estivesse funcionando para entrar na coleção, cujo único critério para entrar na minha coleção era estar funcionando. Tá, mas enfim, esse é o elefante esse pra mim é o elefante na sala que precisa ser tirado. Essa câmera, ela, apesar de ser uma câmera boa, eu realmente não vou economizar elogios para ela. Apesar de ter um design legal, que cabe na mão, que seja bonitinha, que seja toda diferenciada, ela não vale o preço de mercado que ela está sendo praticado hoje. E eu até entendo e levo isso em consideração a diferença que existe entre preço e valor. Você pode dizer que essa câmera é a mais valiosa do mundo para você, mas o preço que se pratica no mercado é outro. Então você nem sempre consegue vender aquilo que tem valor para você pelo preço que você quer. E nesse sentido, essa câmera nem tem valor e nem o preço dela corresponde à realidade. Consegue entender? Porque assim, o valor dela determina pelo quanto ela custava na época. Ela não sofreu nenhuma alteração para que esse valor mudasse e hoje ela é vendida por um valor que eu acho exorbitante, até mesmo fora do Brasil. Tá? Então assim, não justifica você pagar. O meu conselho é não pague não pague um valor exorbitante nessa câmera. Tá? É bem possível que você tenha uma decepção muito grande. Eu tenho uma série de outras câmeras que eu poderia recomendar para você botar dinheiro porque valeria a pena, mas essa aqui infelizmente não é uma delas. Tá bom? A menos que você pegue usando, como eu falei, pegue usando, use um pouco, passe para frente, compre duas, enfim, faça esse tipo de negócio. Mas achar que isso vai ser uma câmera definitiva ou que isso possa ser a melhor. Outro dia eu vi um comentário, até no título do vídeo, melhor câmera analógica de todos os tempos. Não dá, né? A menos que você tenha essa aqui e uma Olympus Trip que você achou na gaveta de cueca do seu avô. Aí tudo bem, você tem todo o direito de chamar isso aqui melhor câmera do mundo. Agora, fora isso, é uma câmera meh, tá? É uma câmera meh que, se você pagar R$1.500 numa câmera dessa, você vai ter resultados meh. E talvez um dia você apareça aqui para dizer, puta, se eu tivesse ouvido esse vídeo, eu não teria pago R$1.500 nessa câmera, que bosta que eu fiz, tá? Então, enfim, se você descobrir que essa câmera não vale tudo isso, o meu conselho é vende rápido para você não perder tanto dinheiro, tá? E se você pretende ter, se você ainda nunca teve, tenta gastar um valor menor possível numa câmera que não seja um valor exorbitante que vai fazer diferença para você. É lógico, eu estou falando de que caso o dinheiro seja uma objeção. Caso o dinheiro não seja uma objeção, vai e compra. Tem muitas dessas câmeras que aparecem aqui ou aparecem no eBay Estados Unidos, eBay Japão, que você consegue essas câmeras na caixa no valor perto de R$2.000. Tá? Vale a pena? Não.
sinceramente não vale a pena. Você tem outras opções para garimpar que valeria muito a pena, muito mais a pena do que isso. Você quer uma câmera que vai cair o seu queixo na hora que você fotografar com ela, e a Leica CLT, tá? Aquilo vale cada centavo. Quem quiser, mais vale um gosto, né, do que dinheiro no bolso. Boa sorte aí na sua busca pela Olympus Estilos Epic DLX.